Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma questão que eu tenho visto muito nas redes sociais, na grande mídia, enfim, eh, entre todo aquele povo que vive falando de política. A questão é a seguinte: durante muito tempo a gente pensou na, bom, a sociedade como controlada, claro, por pessoas que têm poder, todo mundo tem algum poder, mas alguns muito mais do que outros. Há inclusive alguns que dizem que certo grupo não tem poder, eu pessoalmente acho que todo mundo tem algum poder, nem sei que pouquinho, né? Mas tem alguma coisa. Mas claro que não é homogêneo de forma alguma. A gente tem pessoas com muito mais poder do que outras. Isso é meio dificílimo de negar, né? Não dá para negar, na verdade, né? É assim. Então eu acho o seguinte: a gente quer olhar como é que é a instituição de poder para, inclusive, para que a gente não tem poder conseguir chegar a alcançar o poder e fazer com que a sociedade fique mais do jeito que eles querem e mesmo enfrentando a essência de outros grupos e tudo mais. Né? Quem está fora do poder, quem está insatisfeito com algum aspecto da sociedade, quer que as coisas mudem, querem obter esse tal poder do qual tanto se fala. Durante muito tempo, e ainda hoje mesmo, entre algumas pessoas, a gente tinha a noção de que esse poder vinha do Estado. E esse poder tem a ver com o governo e com, né, os seus três poderes e todas as funções do Estado. Bom, segundo essa concepção, a gente teria então que atuar no Estado e, através das eleições, mudar, claro, escolher as pessoas certas para que as coisas aconteçam. Essa concepção já esbarra em alguns problemas. Primeiro que o próprio Estado não é só isso. Existem umas funções de Estado que não são eleitas. Os três poderes, para começo de conversa, o judiciário não é eleito. Em alguns lugares parece até que tem alguns cargos que são eleitos, mas aqui, pelo menos no Brasil, não. Né? Você tem processos próprios internos dele, mas não tem nenhuma eleição entre membros de fora, no caso a população ou algo assim, que eleja. Eles se autoelegem e ali eles funcionam sozinhos. Aliás, eles têm sido muito criticados por isso, mas na verdade tem muitas instituições aqui no Brasil que são assim. Né? Se pensar, por exemplo, do dia eu reparei, as instituições acadêmicas todas são assim. Como é que você só vira professor de universidade por concursos internos e mesmo a graduação você só faz por vestibular, que geral é feito pelas próprias universidades. Agora que tem esse, estão voltando, né, tem uns anos para cá que voltaram com o Enem, que é um vestibular unificado, mas não é uma coisa que a população eleja. Né? Não tem processo seletivo externo, realmente, como é o caso do executivo e legislativo. E se você pensar, você acha inúmeros outros exemplos. O Estado não é todo ele montado por eleições. Tem carreiras, tem processos internos, então boa parte disso isso já é importante, entre outras coisas, porque isso inclusive limita o poder daqueles que estão em cargos eletivos, né? Porque toda execução é feita por pessoas que não são eleitas, não fazem parte desses grupos. Aliás, o próprio acesso de uma pessoa a ser candidata aos processos eletivos também é controlado por organizações, são os partidos, as militâncias, todos os movimentos que também condicionam muita coisa. Mas mais do que isso, esses grupos eles são importantes por um outro aspecto ainda mais fundamental. E isso foi uma descoberta muito recente na história da humanidade e às vezes até surgem várias coisas sobre isso. Que é o fato que, na verdade, aqui fora do Estado, fora, né, das assembleias, fora dos ministérios, fora da Câmara e do Senado, aqui fora na vida normal, se é que a gente pode chamar a nossa vida de normal, mas enfim, a gente tem muita heterogeneidade de poder e essas coisas influenciam sim os aspectos da humanidade. Tem até certas teorias da conspiração que, se você tirar o aroma de teoria da conspiração, até no fundo há uma percepção disso. Que tem uma teoria lá do tal do Deep State, lá, que o pessoal fala, que teria todos os membros do Estado teriam controlado por certas pessoas fora e tal. É meio conspiratório, eu não gosto muito de teoria da conspiração, mas muitas delas têm um certo pequenino elemento de verdade em geral. Sempre tem alguma coisa de verdade. Por que tem de verdade nesse caso? Quando você vai analisar a sociedade, tem muitos historiadores, sociólogos que percebem isso, existem sim grupos de poder que afetam como o Estado funciona. Né? Tem até algumas teorias que botam o Estado quase como neutro. Né? O próprio marxismo se baseou muito nisso, né? Aquela distinção que depois deixou de existir entre socialismo e comunismo, né? Era que, na verdade, segundo o marxismo, pelo menos no seu estado original, quando você acaba com a luta de classes, que é o que para eles é o verdadeiro origem da diferença de poder, você acaba com isso, o Estado seria, basicamente, segue dali. Então, até as organizações burocráticas estatais desapareceriam. Né?
Por isso que do socialismo para o comunismo você teria organizações que desapareceriam do. Essas organizações não seriam importantes. Claro que a gente não precisa chegar nesse nível. Eu acho que elas importam sim, até porque o próprio Estado às vezes atua como um dos elementos de poder da sociedade de forma não estatal, entre aspas. Por exemplo, se você tem empresa estatal, ela pertence ao Estado, mas ele está atuando como uma espécie de empresário acionista. Então, a própria relação do Estado é muito complicada. Eu até pretendo falar um pouquinho mais disso em outros vídeos. Né? Essa definição é muito difusa e é muito confusa, na verdade, é muito confusa. E eu mesmo quando estudei, eu falei, gente, que confusão, gente, que bagunça, assim, é um conceito, não tão arrumadinho. É o nosso conceito de Estado, a gente tem que começar a rever e falar sobre isso, que tá uma bagunça, viu? Não tem uma estrutura lógica muito coerente, muito pelo contrário, cada um acha uma coisa e é um escarcéus, é isso, é uma confusão dos diabos. Então a gente tem que ter muita noção desse tipo de coisa. E aí a gente vê que existem sim grupos de poder fora do Estado que fazem pressão dentro do Estado através desses instrumentos. Por isso que, inclusive, que muitas vezes a gente elege alguém e essa pessoa não segue a nossa vontade. Né? Durante muito tempo os brasileiros foram até muito decepcionados com políticos, acharam que era alguma coisa meio mágica da natureza dos políticos, que chega lá, nenhum deles faz. Mas aí se você não sabe por quê, você que se anima, né? E aí também um inconformismo conformado, né? Porque você só reclama, chora abaixo pelos cantos, mas assim, você não vai fazer nada, né? Vai só juntar com um grupo de amigos e vai falar que tá falando mal disso no boteco da esquina. Mas você vai fazer alguma coisa para ele mudar? Não. Porque se você não sabe de onde vem aquilo, você só lamenta, né? Então a gente tem que começar a ficar esperto de que e ver que, na verdade, o Estado nunca foi a única fonte de poder da sociedade. É um poder, uma organização burocrática importante. A gente não, eu não acho que ele também tem que anular esse poder, mas ele não é a sede do poder. E, na verdade, ele muitas vezes ele é sim representante, só que de grupos que conseguiram fora do Estado se organizar. E acho que aos poucos as pessoas já estão percebendo isso. Mas eu achei importante nesse vídeo a gente explicitar bem a questão, porque a gente tem que parar e olhar para essa questão e falar, é mesmo, como é que é essa distribuição dessas questões, dessas organizações, desse poder fora? E como que elas afetam? Primeiro, como elas se organizam aqui na sociedade, aqui do lado de. Eu chamo sempre do lado de fora, que é assim, fora lá do Estado, fora dessas estruturas burocráticas do Estado, mas também ver assim, primeiro como é que elas se organizam, aqui a gente, né, quais são os movimentos, os grupos. A esquerda gosta muito da palavra base, né, os movimentos de base, as questões da base. Base porque eles perceberam que essa é a base para o poder estatal. E a gente começar a ter noção disso, começar a perceber isso, e a partir disso depois, como esses grupos se articulam e se interagem com os grupos que a gente já conhece, os poderes estatais, para saber como é que eles interferem lá. Né? Porque não adianta mais, isso acho que o brasileiro já percebeu, já deu uma ideia, acho que não adianta só ficar mudando nas eleições o político e achar que pronto, está tudo resolvido. Mas então a gente tem que ter uma coisa mais esperta, nada de voltar também e ficar só chorando lá nos botecos da esquina, porque também, pelo amor de Deus, é muito deprê, né? Quero uma coisa mais, como vou dizer, animada? Não, talvez mais esperançosa, pelo menos. Animada nunca é, né? Sei lá, se é. Mas enfim, alguns se animam, mas não é o meu caso. Mas assim, pelo menos mais esperançoso, né? Pelo menos assim, pô, tem como mudar aqui, mudar essa instituição, aquela outra. Rever instituições, de repente a gente ter mais um processo mais de democracia direta em certas questões, mesmo nos representantes. Será que não tem como ter alguma eleição, alguma participação popular um pouquinho maior em alguma diretriz ali, diretamente, indo ali, não ficar só esperando os poderes ficarem se equilibrando? Aquela coisa de check and balance é muito inteligente, muito engenhoso, mas será que é suficiente sem um controle externo da população? Né? Então, são questões que a gente tem que se colocar sempre, né? De como é que é organizado, como é que é balanceado, como é que a gente cria esse tipo de questão. Né? Então, assim, é ficar sempre esperto para isso e entender que, não, realmente a história já demonstrou que o poder não está só no Estado, o poder sim existe de fora, não é uma coisa conspiratória, tipo essas teorias, mas sim, o poder ele nasce fora da sociedade. Existe muito do poder econômico, mas também existem outros poderes ideológicos, outros tipos. E a gente tem que entender cada um deles, ver como eles interagem em si, para ver como é que a sociedade funciona, para aí sim poder, né, operar nela de acordo com os nossos interesses,
né, e conseguir ser um cidadão ativo. Né? Se você não entende, você não mexe, aí só mexe quem entende, que são os outros, e aí se você quer alguma coisa e os outros não querem, você que se ferre. Né? Porque aí eles não vão estar interessados. Isso o brasileiro conhece de décadas, foi assim durante décadas e acha que já cansamos, né? Cansamos de ser passivos. Então a gente vai começar a partir para uma participação mais ativa, mas a gente tem que começar a entender melhor esse processo, começar a entender tudo isso. Começar a entender como é que é essa distribuição. Então pense nisso, se questione, questione os outros, percebam cada questão, cada uma dessas minúcias, desses nuances porque eles são importantes mesmo para a gente ter mais voz nessa sociedade, tá bom? Esse é o meu recado de hoje, então, e até a próxima.